Existem pelo menos 2 tipos de oração focalizada em Deus. Primeira adoração, onde Deus é o centro da oração. É uma forma de expressar o amor a Deus de maneira significativa e criativa. O propósito desse tipo de oração é exaltar e glorificar a pessoa de Deus e seus atributos. É a exaltação de Deus pelo que Ele é. Só se fala de Deus nesse tipo de oração. O segundo tipo é a oração de ações de graças. Nesse tipo de oração, Deus também é o centro. Ele é louvado por ter atuado a favor do crente, que se sente profundamente agradecido. É a exaltação de Deus pelo que Ele faz e pelo seu poder manifesto. As ações de graças devem também acompanhar as orações de petição e devem ser tão frequentes que caracterizam um estilo de vida. As orações focalizadas no reino de Deus são orações que têm como propósito exclusivo os interesses do reino de Deus e o seu avanço na terra. Normalmente tem como foco a igreja, as nações e a obra de Deus em geral. O Senhor Jesus ordenou que buscássemos o reino de Deus em primeiro lugar, e assim todas as outras coisas que necessitamos nos serão acrescentadas por Ele. Esse tipo de oração traz 2 resultados poderosos. Primeiro, ativa o poder de Deus para o avanço do seu reino na terra. Segundo, libera o poder de Deus para solucionar as nossas questões pessoais. A dinâmica é simples. Enquanto nós procuramos os interesses de Deus, Ele resolve os nossos. Devemos nos engajar com zelo e fervor nesse tipo de oração. São elas: as orações de concordância. É a unidade na oração dos membros do corpo de Cristo sobre algo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo também estejam unidos. Esta concordância inclui desejos do céu e os da terra na mesma intenção. A eficácia é multiplicada quando oramos juntos, de acordo com a vontade de Deus. Jesus ensinou: tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. A estrutura verbal do verso demonstra que algo deverá ter sido concordado primeiramente no céu, pela Trindade, é claro, para depois ser concordado na terra pela igreja. O texto fica mais claro lido assim: tudo o que ligares na terra já terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra já terá sido desligado no céu. Em seguida, no verso 19, Jesus ensina que se 2, referindo-se à igreja, concordarem a respeito de um pedido que siga a orientação anterior do versículo 18, o Pai vai conceder. O mesmo princípio é dado em 1 João 5, 14 e 15. As orações de guerra espiritual. Você sabe o que é a guerra espiritual? A Bíblia descreve a guerra espiritual como um conflito com as forças demoníacas. É, portanto, algo muito mais abrangente do que uma oração. A guerra espiritual envolve a totalidade de nossa vida cristã. A oração é um dos instrumentos de combate na guerra espiritual. Jesus triunfou sobre Satanás e conquistou a autoridade sobre ele. Esta oração tem como bases a autoridade e o poder de Jesus Cristo conseguidos pela sua morte e ressurreição sobre todos os principados e potestades que atuam nas regiões espirituais. É vital compreender que Jesus já venceu Satanás na cruz. A batalha para o domínio do universo já aconteceu. Ele já triunfou e já conquistou a autoridade e o nome acima de todos os nomes. Por isso, as orações de guerra espiritual devem chegar a Deus com a consciência dessa revelação de vitória e nunca com timidez, medo ou derrota. Na palavra de Deus não há instrução para a guerra corporal com demônios, mas para o exercício de uma autoridade delegada. Essa autoridade é indiscutível no mundo espiritual. É para todos os discípulos de Cristo. A igreja primitiva entendeu bem e exerceu essa autoridade. Uma das orações mais eficazes na guerra espiritual é a de concordância da igreja, como ensinou Jesus Cristo, pois as portas do inferno não podem resistir à autoridade dela. A oração de guerra consiste basicamente da remoção dos obstáculos à obra de Cristo e de sua igreja na terra, utilizando-se corretamente da autoridade que temos em Cristo como igreja, conforme nos revelam também os textos de Mateus, Lucas e Atos. Temos também as orações focalizadas em outras pessoas, como por exemplo as orações intercessórias. É orar por outra pessoa ou situação pedindo a Deus um favor para ela. É colocar-se entre Deus e a outra pessoa, representando-a ou suplicando por sua causa. O maior exemplo de intercessão é o do próprio Senhor Jesus Cristo. As orações intercessórias podem ser por indivíduos, por nações, por reis e autoridades, por salvação, pela paz, pela obra de Deus e por enfermos.
As orações abençoadoras podem ser feitas aos familiares, motivadas por uma visão profética do propósito de Deus para a pessoa que está sendo abençoada. Também pode ser ministradoras, que são orações eficazes que trarão operação da multigraça de Deus. São orações liberadoras do poder de Deus, autorizadas pela sua palavra e pelo exercício dos dons e dos ministérios específicos. Essas orações podem ser acompanhadas de imposição de mãos para o alívio do sofrimento, cura, liberação dos dons, liberação de salvação na cidade e milagres. Temos também as orações focalizadas na pessoa que ora. Uma delas é a conversa com Deus. É o derramar do coração diante de Deus. Pode ser em confissão de pecados, lamentação, reflexão, angústia, e também pode ser uma oração de entrega que transfere uma inquietação para Deus. Existem também as orações de petição, que é a apresentação de pedidos e necessidades pessoais a um Deus Pai, com a confiança de que Ele fará o melhor, como um pai ao filho, de acordo com a sua vontade. Esse tipo de oração baseia-se no amor de Deus e em suas promessas. A Bíblia nos ensina a pedir, lá em Mateus, em Marcos, João e Filipenses. Nós podemos pedir pela justiça, pedir socorro, pedir consolo e livramento, pedir restauração e pedir uma jornada bem-sucedida. Temos também as orações de consagração. Significa que a vida está sendo dedicada a Deus para fazer a sua vontade e o seu serviço. Algumas vezes são acompanhadas de juramentos e votos. E as orações no Espírito. A oração no Espírito é uma arma poderosa, pois através dela falamos diretamente com Deus sem interferência alguma. Através dela edificamos a nossa fé, pela qual vencemos o mundo. E com certeza, através dela teremos uma profunda revelação da vontade de Deus.